Bom dia, boa tarde, galerinha do primeiro ano. Nós estamos aqui com uma videoaula sobre Barroco, contexto histórico europeu, tá? Antes da gente entrar no Barroco do Brasil, a gente precisa rever algumas coisas do Barroco europeu, tá? Para a gente ficar bem alinhado e entender bem o Barroco do Brasil. Vamos lá? Então, vocês estão vendo aí um quadro, né, uma tabela, para a gente poder entender o contexto histórico do Barroco, tá? Então, a gente tem que entender que na Europa teve Idade Média, né, Idade Moderna, tá? A gente só vai existir a partir de 1500, mas a Europa já existia desde a Idade Média. E é importante a gente entender a Idade Média, porque vários aspectos da Idade Média vão voltar justamente na escola literária do Barroco, tá? Então vamos lá, o trovadorismo, ele foi o primeiro estilo de época, né, da Europa, lá, a primeira escola literária na Idade Média, no século XII, tá? Onde existia a questão do feudalismo, tá? A questão da agricultura dos sistemas feudais, né, dos reinos, da agricultura de subsistência, ou seja, a pessoa trabalhava para poder sobreviver, enfim, né, coisas que o professor de história pode tirar mais dúvidas de vocês. A arte e a vida era medieval, totalmente rústica, tá? Mas o que acontecia na Idade Média? Tinha a questão do teocentrismo, ou seja, Deus no centro. Deocentrismo, centro. E nessa época se valorizava muito a questão da vida espiritual, né? Até a Igreja Católica e o rei, né, os reis da época, utilizavam-se desse recurso, desse critério, né, para poder fundamentar as suas decisões, que era baseado numa decisão divina, né, de uma vontade divina, tá? E aí veio o Renascimento, né, com o boom da ciência, né, várias coisas foram descobertas a partir do Renascimento, que começou a questionar várias questões, né, da Igreja Católica, da Igreja, né? E aí começou as grandes navegações com o desenvolvimento da ciência, desenvolvimento dos mapas, né? Eles começaram a descobrir novas terras, e aí naquela época quem tinha mais terra tinha mais poder, e aí o teocentrismo ficou de lado e o humanismo trouxe para a sociedade lá da época o antropocentrismo, que era o homem no centro, tá? E aí a vida espiritual ficou de lado e passou-se a valorizar a vida material, tá? As posses, né? O que se tinha, né, a conquistar. E nessa época a Igreja Católica começa a perder o poder político também, político e econômico, ok? E o Barroco, no século XVI, né, tem a crise do Renascimento, a arte é uma arte barroca, que a gente vai ver como é que é essa arte barroca, e aí começa o conflito, né, entre o teocentrismo e o antropocentrismo, tá? Então, por que o Renascimento entra em crise, né? O que ele trouxe também entra em crise. E aí, o que faz para resolver isso? Volta-se lá à Idade Média e tenta-se resgatar a vida espiritual, né? A questão do teocentrismo, tá? Para ver se resolve essa angústia existencial, né, característica do homem barroco. Esse homem barroco é o homem dilacerado, né, espiritual e material, Deus e diabo, vida e morte, claro e escuro, céu e terra, tá?
Então, para vocês entenderem o barroco, é preciso que a gente volte mesmo a entender como é que foi a Idade Média e a Idade Moderna, porque o barroco ele vai ser a escola literária que essas duas correntes da Idade Média e da Idade Moderna estão em voga, estão entrando em conflito, ok? Então, o que foi o barroco? Foi um movimento artístico que surgiu entre o final do século XVI, inicialmente na Itália, e espalhou-se em seguida pelos países católicos da Europa. Durou até meados do século XVIII, tá? E o barroco também a gente pode chamá-lo de seiscentismo aqui no Brasil, tá? Aqui, na Europa, né? Mas em outros países também teve outros nomes, porque teve início no século XVI. Aí, gente, nós estamos vendo pérolas, né? Imperfeitas, defeituosas, não redondas, e o termo barroco ele significava, né? Originalmente isso. O termo barroco passa a significar em Portugal pérola não redonda, imperfeita e irregular, né? E justamente o barroco ele veio desse termo, tá? A origem do termo barroco é pérola de formato irregular com manchas escuras. Daí se apropriaram desse termo para nomear o estilo de uma arte marcada pelo exagero e pelo mau gosto, ok? Então, qual é a origem do termo barroco? Pérola imperfeita, ok? Para diversos pesquisadores, o barroco constitui-se não apenas um estilo artístico, mas todo um período histórico e um movimento sociocultural onde se formularam novos modos de entender o mundo, o homem e Deus, tá? Período de grandes transformações e de muita turbulência econômica, política, social e principalmente religiosa, que é o que vai caracterizar, que é o que vai mover o barroco, são as questões dos movimentos religiosos. Esse movimento surgiu com a missão de resgatar as ideias teocentristas, né, que a gente falou que era lá da Idade Média, e conter a reforma protestante de Martinho Lutero. Ou seja, o movimento barroco surgiu como uma ferramenta da contra-reforma. Vamos ver esses tensão no mundo da fé entre católicos e protestantes. Vamos entender cada um desses movimentos religiosos? Então, nós temos a Reforma Protestante, que foi um movimento reformista cristão do século XVI, liderado por Martinho Lutero, simbolizado pela publicação das suas 95 teses em 31 de outubro de 1517, na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, ok? Então, vocês estão vendo aí uma figura, né? Uma imagem onde figura quando Lutero pregou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, tá? Mas o que Lutero estava falando nas 95 teses? Eu vou resumir as principais coisas, que são muitas teses, né? Então, primeiro, ele se opôs firmemente à corrupção do clero. Que corrupção era essa? Venda de indulgências para comprar a salvação e o perdão religioso. O enriquecimento ilícito da Igreja Católica, né? Porque o clero lá tinha muito poder e era rico. E a condenação feita pela Igreja aos juros e ao lucro dos comerciantes da nova classe social que estava nascendo, que era a burguesia, ok? E aí a burguesia que estava crescendo vê na reforma, né, um movimento de apoio a eles, né? Então eles aderem firmemente à reforma. Então assim podemos dizer que a reforma protestante diminuiu de certa forma o poderio da Igreja Católica, que foi perdendo fiéis. E aí a Igreja Católica ela não ficou quieta, tá? Em 1563, aconteceu a reação da Igreja Católica ao avanço do protestantismo pela Europa.
ela se deu por meio de uma série de ações realizadas pela Santa Sé, né? Vamos ver? Aí é uma imagem, né, do concílio, né, que eles se reuniram várias vezes para criar esse movimento aí, tá? Então a imagem diz que desde 1545 eles estavam se reunindo para decidir o que eles poderiam fazer para conter o movimento da Reforma Protestante. Então o que eles fizeram? Criaram a famosa Companhia de Jesus em 1534, de modo a propagar a fé católica, ou seja, a catequização das pessoas por meio dos jesuítas, tá? Então, eles criaram uma companhia para converter as pessoas, né, à fé católica, ok? Então, a gente está vendo Inácio de Loyola, quando ele, né, ele que criou a Companhia de Jesus em 1534 e vieram aqui para o Brasil catequizar os índios, né? Mas a gente sabe que não ficou só nisso, tá? A catequização foi ampla para todos os brasileiros aqui da época aqui de 1500. A reativação do Tribunal do Santo Ofício, né? Que foi a Inquisição. Então, aqueles vários filmes que vocês veem aí, que perseguem os hereges e queimam as bruxas na fogueira, era a tal da Inquisição, que já existia na Idade Média e que foi desativada em algum momento, e no Barroco, né, em 1600, depois logo da Contra-Reforma, foi reativada, ok? Aí, uma imagem de uma pessoa de um herege sendo queimado na fogueira, tá? Que é a tal da Inquisição. A proibição de certos livros, o famoso Index Librorum Prohibitorum, ou seja, livros eram queimados em praça pública. E o filme O Nome da Rosa mostra isso, gente. Se vocês quiserem, fica aí uma indicação de um filme que vocês podem ver que mostra isso. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma lista de livros que não poderiam ser lidos. E quem lesse um desses livros seria considerado herege, seria queimado na fogueira, tá? E os livros que fossem achados perdidos, que fizessem parte dessa lista, seriam queimados em praça pública, ok? Aí tá uma imagem do tal Index Librorum Prohibitorum, tá? Criados em 1559 pelo Papa IV. Então, aí tá falando, o índice criado em 1559, que vigorou por mais de 400 anos, foi a maior e mais influente lista de livros proibidos da história. O índice foi abolido em 1966 pelo Papa Paulo VI, tá? Então, foi criado lá em 1559 e só foi abolido 400 anos depois. Muito tempo, gente. Alguns dos princípios estabelecidos para a reforma da Igreja Católica foram debatidos no Concílio de Trento, né? Aí que começou a jornada para a criação da Contra-Reforma, no Concílio de Trento. Então, a gente pode ver que o mundo do Barroco é um mundo instável, tá? Diante do desenvolvimento da ciência, no Renascimento, as grandes verdades defendidas pela Igreja são abaladas. A Terra é o centro do universo, porque Copérnico, né, lançou uma nova teoria dizendo que o Sol era o centro do universo. Inclusive, o livro dele estava nessa lista de livros proibidos. Deus realmente existe, né? Porque o humanismo, o Renascimento, colocou isso abaixo. Isso tudo, gente, vai causar o quê? Uma profunda angústia existencial nesse homem barroco. Deus existe? Não existe. A Terra é o centro ou o Sol é o centro? Ou seja, eles não tinham certeza de nada. E quando a gente não tem certeza de nada, a gente fica angustiado, né? A gente fica com essa crise existencial. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar todos esses slides no caderno de vocês, inclusive a tabela lá do primeiro slide, que vão ajudar vocês muito nos próximos trabalhos, exercícios e provas, né, que nós faremos a partir de agora, ok? Fiquem bem, né? Qualquer dúvida podem me procurar.
Um abraço e até a próxima aula.